Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa espiritualidade, dos terceiros penitentes de São Francisco de Assis. Você encontra textos, vídeos, história de santos, formações e muita informação. E aproveitando, faça um convite a conhecer nossas fraternidades espalhadas por todo esse mundo, há mais de 800 anos levando Jesus Cristo na maneira de nosso fundador São Francisco de Assis, na forma simples, mas com bastante alegria. Você que é leigo, você que é do clero secular, venha conhecer as nossas famílias espalhadas por todo esse mundo afora e faça parte, sendo um terceiro franciscano secular. Hoje vamos iniciar alguns vídeos falando sobre as histórias, fatos registrados por Tomás de Celano dos milagres de São Francisco de Assis. É um recolhimento de dados, testemunhos, informações registrado por São Tomás. São Tomás não, sempre me confundo. Por Tomás de Celano, contando milagres que aconteceram naquela época. Todas essas informações estão aqui nas fontes franciscanas, que ele fala desses milagres e que eu vou relatar aqui para vocês. Milagres de São Francisco. Em nome de Cristo, começam os milagres de nosso Santíssimo Pai Francisco. Para animar nossos contemporâneos e abraçar sua devoção e para corroborar a fé dos futuros, invocamos suplicantes a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E sob a orientação do Cristo, transcrevemos em forma breve, mas fiel, os milagres que, como dissemos, foram lidos e anunciados ao povo na presença do Senhor Papa Gregório. Então a gente vê que é um estudo sério, com muita responsabilidade, apresentado de forma oficial à Santa Sé, ao Papa da época, que era Papa Gregório. E ele organiza os milagres por tipos de milagre. Então hoje vamos iniciar sobre os paralíticos curados, depois tendo os cegos que receberam a visão, dos endemoniados, dos enfermos libertos da morte e muito mais. O mais extenso de todos é o dos paralíticos curados, que eu vou dividir em duas partes. Então vamos lá. No mesmo dia em que o sacrossanto corpo do bem-aventurado Pai Francisco, embalsamado pelo aroma do céu, mais do que pelas especiarias terrenas, foi sepultado como um tesouro muito precioso, trouxeram uma menina que há mais de um ano estava com o pescoço monstruosamente torcido e a cabeça enterrada no ombro, de modo que só de soslaio conseguia olhar para cima. Mas ela colocou por algum tempo a cabeça embaixo da urna em que jazia o precioso corpo do santo e imediatamente, pelos méritos dele, endireitou o pescoço e recobrou a posição normal da cabeça. A transformação foi tão repetida que a criança, muito assustada, fugiu chorando. Devido à prolongada enfermidade, estava com uma cavidade no ombro no lugar em que a cabeça estivera dobrado. Outro milagre. No condado de Nárnia, havia um menino com uma perna tão torcida que não podia andar sem muleta. Vivia de esmola e estava doente havia muitos anos e não conhecia pai nem mãe. Pelos méritos de nosso bem-aventurado Pai Francisco, ficou tão livre do seu mal que passou a andar por toda parte sem muleta, louvando e bendizendo a Deus e seu santo. Outro milagre. Um cidadão de Foligno, chamado Nicolau, tinha a perna esquerda tão contraída que lhe causava enorme dor e gastara
tanto com médicos para recobrar a saúde, que estava com dívidas acima da sua vontade e de suas posses. Vendo que não tinha conseguido nada com os tratamentos, tão atormentado de dores, que seus gritos e gemidos não deixavam os vizinhos dormir. Fez um voto a Deus e a São Francisco e pediu que lhe levassem a seu sepulcro. Depois de ter passado a noite orando diante do túmulo do santo, conseguiu estender a perna e voltou para casa sem muleta, louco de alegria. Outro milagre. Havia também um menino com uma perna tão contraída que o joelho estava ligado ao peito e o calcanhar às nádegas. Foram ao sepulcro de São Francisco usando o pai um cilício para se mortificar, enquanto a mãe fazia grande sacrifício. Ficou tão completo e repetidamente curado que podia correr pelas praças todo feliz, dando-lhe graça a Deus e a São Francisco. E para finalizar hoje, na cidade de Fano havia um outro aleijado. É assim que ele escreveu. Era assim que eram apresentados, tratados as pessoas que tinham uma certa deformidade, uma certa paralisia, aquilo que o pedia de andar naturalmente. Uma palavra pesada nos dias de hoje, mas era assim que era tratada muitas dessas pessoas. Essa pessoa cuja perna, cheia de ferida, tinha grudado nas nádegas e exalava mau cheiro tão forte que os enfermeiros não queriam receber nos hospitais e nem tratá-lo. Pelos méritos do Santo Pai Francisco, cuja misericórdia invocou, teve pouco depois a alegria de ficar curado. Então aqui foram alguns relatos de pessoas que foram curados de alguma paralisia de seus corpos. E aqui entre eles houve caso de crianças, né? Meninos e meninas curados. E uma coisa que eu vejo, até mais importante do que a cura, do que esse fenômeno, que foi registrado por Tomás de Celano, foi o resgate da dignidade dessas pessoas, que eram pessoas totalmente tristes, abaladas psicologicamente, por se sentirem totalmente rejeitados, tratados com pena, ou até com deboche. A gente não sabe como era a realidade dessas pessoas. Pelos escritos de Tomás, a forma como ele tratava essas pessoas, né, com o nome aleijado, a gente imagina como era tratada essas pessoas e como essas pessoas sofriam dia e noite, sem falar das dores físicas, que provavelmente as dores espirituais e psicológicas eram bem maiores. Mas pela fé em Jesus Cristo, por intermédio do São Francisco de Assis, essas pessoas, no seu alto desespero, mas profundamente confiante, muitos que moravam até em cidades distantes, foram a Assis, a cidade de Assis, se aproximar do sepulcro do já falecido e santo intercessor Francisco de Assis. E aqui são alguns relatos de curas, do resgate da dignidade, principalmente das crianças, que não compreendia o motivo de tanta dor enquanto via outras crianças correndo felizes. Então, por intermédio de São Francisco, intercedendo a Cristo, a esses pobrezinhos, seus pobrezinhos, ele buscava, por misericórdia de Cristo, resgatar a dignidade dessas pessoas. E eram documentos sérios, escritos, pesquisados, registrados, entregue à Santa Sé, ao clero, ao alto clero, aos cardeais e ao Papa.
E amanhã vamos dar continuidade a mais uns relatos sobre curas de paralíticos, para depois a gente falar de outros milagres de São Francisco de Assis. Paz e bem.